Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nessa manhã gloriosa que Deus preparou para nós. Hoje é sexta-feira, sextou, hoje é dia de nós criarmos uma expectativa tremenda do que Deus vai fazer nesse final de semana. E desde já quero deixar um convite para você nesse domingo às 9 horas da manhã e às 19 horas nós temos culto aqui na igreja Casa na Rocha. Vem estar conosco, uma palavra do coração de Deus para o seu coração. De manhã nós temos escola bíblica dominical e um culto normal, especial na área de ensino. Vem estar conosco. E à noite nós temos um culto de celebração geral com as nossas famílias, com o povo de Deus, louvando, adorando, buscando a presença do Senhor e recebendo uma palavra do céu para o seu coração, tá bom? Nós vamos continuar hoje a nossa série de estudos sobre o Sermão do Monte, onde aqui se sintetiza as principais doutrinas, ensinamentos, princípios que saíram da boca de Jesus de Nazaré, o autor e consumador da nossa fé, o Messias Hamashia, o Messias prometido a Israel, que infelizmente foi ali rejeitado na época, por causa da dureza do coração, da religiosidade, da cúpula, principalmente judaica e do povo de Israel, na sua grande maioria, mas graças a Deus que através da dureza de coração de Israel se abriu um parêntese profético, da qual nós estamos inseridos até hoje, até a volta de Jesus, até o arrebatamento da igreja, a era da igreja, a dispensação da graça, o tempo, o parêntese profético, onde a graça de Deus, o poder do evangelho, o reino de Deus se torna acessíveis a todos os homens, seja judeu, seja gentil. Aquele que invocar o nome de Jesus Cristo, o nome do Senhor, será salvo e o Espírito Santo virá sobre ele fazendo coisas incríveis, tá bom? Então vamos lá, Mateus 6, 25. Hoje nós vamos falar sobre a vacina contra a ansiedade. Vacina contra a ansiedade. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia, onde hoje estamos vendo a importância da vacina, no meio da sociedade, no meio das pessoas, para que a vida volte à normalidade, essa doença chamada Covid seja vencida, através do avanço das ciências, das vacinas, todas essas situações. Então, irmãos, será que existe uma vacina contra a ansiedade? O que é a ansiedade? A ansiedade nada mais é do que um medo exacerbado, um medo exagerado, uma preocupação excessiva com relação ao futuro, com relação ao presente, com relação às coisas que estão acontecendo e com relação às coisas que ainda vão acontecer. Não seja ansioso, existe uma vacina para a ansiedade. E nós vamos aprender aqui, à luz da palavra, qual é essa vacina contra a ansiedade. Jesus fala em Mateus 6, 25, por isso vos digo, diz o texto sagrado, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, mais do que o corpo, mais do que as vestes? Então Jesus está trazendo aqui a essência e a importância da vida acima de todas as coisas. Não há nada nessa terra, diante dos nossos olhos, que seja mais importante do que a vida. A vida é a coisa mais importante que existe. Não é o que a gente come, o que a gente veste, onde a gente mora, a nossa classe social, A, B, C, D ou E. Não. Se somos brasileiros, se somos estrangeiros, a coisa mais importante é a própria vida, a vida humana. Por isso que nós cristãos somos contra o aborto, em qualquer hipótese, somos pró-vida, porque cremos que a vida pertence ao Senhor, a vida pertence ao doador da vida, e o doador da vida é o Senhor. E a vida é o princípio fundamental, elementar das sociedades. A vida é a coisa mais importante que existe, é o que diz Jesus no versículo 25. Versículo 26, observar então as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Olha o que Jesus está falando. Querido, quando a gente olha para os passarinhos, a gente vê que todos eles sobrevivem, que todos eles são providos da parte de Deus através dos próprios elementos da natureza. Jesus está dizendo, se Deus cuida dos passarinhos,
Será que Deus não vai cuidar de você? Será que Deus não vai cuidar de você? E a resposta é: vai cuidar. Salmo 23, versículo 1: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não faltará provisão, não faltará consolo, não faltará carinho, não faltará cuidado do Senhor com a nossa vida, até nas coisas, nos detalhes da vida, nas coisas elementares da vida, nas coisas fundamentais da vida. Deus promete cuidar de nós, nas nossas reais necessidades. Deus não promete luxo, ostentação. Deus não promete, aquilo que é besterol, não. Deus promete suprir as nossas necessidades, assim como Ele cuida das aves do céu, que não semeiam, não colhem, não trabalham diligentemente para que possam colher do fruto do seu trabalho, mas comem aquilo que a natureza lhes oferece. Deus as alimenta através de todos os seres e de todas as coisas criadas. Porventura, meu irmão que está me ouvindo hoje, você não vale mais do que os passarinhos? E a Bíblia responde que sim. O ser humano, a vida humana é a obra-prima da criação de Deus. Fizeste-o um pouco menor, do que os anjos, no sentido de glória e majestade, e o coroaste como de glória, diz a palavra de Deus, o salmista. O homem é a coroa da glória de Deus. O homem está acima até dos anjos, porque são chamados de filhos de Deus. Os homens estão acima dos passarinhos e dos outros seres criados, porque é a coroa e glória de Deus. 27 diz: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? O côvado aqui era aproximadamente 45 centímetros. Por acaso, irmão, a tua agoniação, a tua afobação, a tua ansiedade, o teu medo exagerado com relação ao futuro ou ao presente, por acaso consegue dar alguma coisa, um acréscimo de 45 centímetros? Faz uma árvore crescer 45 minutos, um fruto crescer 45 centímetros? Não vai alterar em nada. Jesus está dizendo: a tua afobação, a tua agoniação, teu medo exagerado, a tua preocupação exacerbada, a tua ansiedade não vai mudar em nada a realidade e a situação. Pelo contrário, só vai tirar a tua paz, mexer com as tuas emoções, às vezes até trazer doenças psicossomáticas, doenças físicas. Não vai alterar as situações. Então, para que ansiedade, meu irmão? Para que ficar ansioso, é o que diz o texto sagrado? Não vai alterar em nada. 28. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário, a vestimenta? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo, aqui Jesus falando, que nem Salomão, o rei Salomão, grande rei Salomão, o pai de toda a sabedoria, de Israel, o autor de Provérbios, o autor de Eclesiastes, o autor de Cantares de Salomão, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como os lírios do campo. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada fora, no forno, aqui diz a Bíblia, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. O que a Bíblia está dizendo, irmão? Que a ansiedade é um problema de fé. A ansiedade é não confiar em Deus. A ansiedade faz com que a minha fé atrofie e se torne pequena, gere incredulidade no nosso coração, gere a falta de confiança em Deus. E qual é o antídoto? Qual é a vacina contra a ansiedade? É a fé bíblica, é a fé e confiança em Deus, de que Deus vai cuidar de nós, de que Deus, assim como cuida dos passarinhos no céu, que não semeiam, não plantam, nem colhem, mas são sustentados pelo Criador, assim como Deus veste de forma esplendorosa as montanhas e rega os lírios do campo, cuidando e deixando aquelas flores lindas e maravilhosas, que nem as vestimentas reais de Salomão eram tão bonitas quanto as montanhas todas floridas da terra. Assim também Deus vai cuidar de você. O que vestir, o que comer, onde morar, Deus vai cuidar de você. Não seja um homem ou uma mulher de pequena fé. Cresça em fé, de glória em glória. Exerça a sua fé. A fé é uma musculatura
que precisa ser exercitado através de orações, petições e súplicas diárias. Apresente as suas necessidades ao Senhor, trabalhe arduamente com afinco, faça o melhor possível dentro do possível e o impossível, sobrenatural, coloque nas mãos de Deus, porque Deus vai cuidar de você. 31 diz, portanto, não vos inquieteis, não fique inquieto, não fique agoniado, dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios, ou seja, os ímpios, aqueles que não conhecem a Deus, é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe de que necessitais de todas elas. Deus conhece as suas necessidades. Não fique preocupado, agoniado, ansioso, porque isso é ter uma pequena fé, é alimentar a incredulidade, dúvida e duvidar da soberania, do poderio e do cuidado do Senhor para conosco. E aí ele termina de forma tremenda: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Se eu buscar o Senhor em primeiro lugar na minha vida, se Ele for o foco da minha existência, o centro de todas as coisas serão acrescentadas. Se a minha preocupação for servir ao Senhor, seu reino, a sua justiça, seus princípios, seus valores, se eu aplicar isso no meu dia a dia, buscando ao Senhor com todo o coração, Deus vai cuidar de nós e vai acrescentar, nos dar tudo aquilo que precisamos, porque Ele é um Pai. Se um pai natural, normal, faz todo o possível para dar tudo do bom e do melhor para os seus filhos carnais, naturais, normais, imagina o Papai Celestial, que é um Pai bondoso, benigno, misericordioso, compassivo, cuidadoso, zeloso dos seus filhos e perfeito, diferentemente de nós que somos imperfeitos. Portanto, diz o texto sagrado para fechar, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados e basta a cada dia o seu próprio mal. Não fique preocupado com o amanhã, entregue o seu amanhã nas mãos do Senhor. O teu futuro, se você é crente, confia em Deus, entregou sua vida, o seu coração a Jesus, pertence ao Senhor Jesus. Então nosso futuro está assegurado, nosso futuro será abençoado. Não temos por que ficarmos inquietos, ansiosos, agoniados com o dia de amanhã, porque o amanhã trará os seus cuidados, ou seja, Deus vai nos capacitar a vencermos o gigante de amanhã, o problema de amanhã. Nós vamos encarar amanhã, não hoje, ficar sofrendo por aquilo que ainda não aconteceu, ficar agoniado, triste, ansioso, com medo exacerbado de aquilo que ainda nem passou a existir. Quando vierem os problemas, nós vamos encará-los com a graça, a força e o poder de Deus, porque Ele nos dará força e vitória sobre toda circunstância e dificuldade. Amém? Que essa palavra alimente o seu coração. Lembre-se, o antídoto contra a ansiedade, a vacina contra a ansiedade se chama fé. A fé em Jesus de Nazaré, a fé e confiança no Papai Celestial, a fé bíblica do tipo de Deus, poderosa para fazer e alterar as circunstâncias que nos rodeiam e promover o sobrenatural, milagres e maravilhas na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe nesse dia precioso. Que a graça e a paz de Jesus venha sobre você. E não se esqueça, se você sentir no seu coração o desejo de semear nessa obra linda, aqui debaixo, no link de descrição, tem todas as informações das nossas redes sociais, o endereço da igreja, o horário dos cultos, o nosso site que tem artigos, vídeos e áudios e cursos online de graça para que você cresça e floresça no Senhor. E além do mais, tem todas as informações de como você pode se levantar como um cooperador fiel nessa obra linda de salvação, cuidado de vidas, ministério pastoral, que Deus está fazendo através das nossas vidas. Faça isso, querido, semeie no reino de Deus, e você vai ver as janelas dos céus abertas sobre a sua vida, chuva de bênção sobre você, Deus operando maravilhas em favor daqueles que são fiéis na causa do Evangelho, na pregação do Evangelho e na obra do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te prospere, que a graça de Deus venha sobre você, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Amém e amém.